Se você assistiu Lilo e Stitch, tá ligado que a máquina de destruição mais querida dos desenhos tem um monte de outros primos. Na verdade, ele tem mais de 600. Você está pronto para conhecer os experimentos mais legais e icônicos criados pelo Dr. Jumba? A gente precisa começar por ele, o mais famoso de todos, o número 626, também conhecido como Stitch, criado pelo Dr. Jumba Juquiba. Esse alien azulzinho pode até parecer fofo, mas é praticamente uma arma viva. E quanto maior o número do experimento, mais perigoso ele é. Stitch tem força absurda, tipo levantar 3.000 vezes o próprio peso sem nem suar. Ele é praticamente indestrutível, com uma exceção, água. O corpo dele é tão denso que afunda feito pedra, o que é, no mínimo, irônico, já que ele vive numa ilha cercada por oceano. Mas o que mais impressiona nem é a força ou as habilidades de luta, é a mente. Stitch pensa mais rápido que um supercomputador, o que tecnicamente faz dele um gênio. Só que um gênio bagunceiro. Ele só usa esse cérebro todo para aprontar o tempo inteiro. E no meio disso tudo, ele ainda tem uma fraqueza inesperada, o amor por uma garotinha chamada Lilo. O coração dele é tão grande quanto a ficha criminal, e o nosso amor aqui por você que acompanha o canal. Então, prepara a pipoca, assine o canal, porque agora vamos ver os experimentos mais malucos de Lilo e Stitch aqui no canal Planeta Teen. Agora é a vez de um dos mais famosos entre os fãs, o experimento 625, conhecido como Hellbent. Ele foi criado antes do Stitch e tem exatamente os mesmos poderes. Força absurda, resistência, inteligência fora do comum, tudo igualzinho. Só que com um detalhe, o Hellbent não tá nem aí pra usar nada disso. Ele é preguiçoso, vive encostado e só pensa em fazer sanduíche. Mesmo trabalhando com o vilão Ganto, que vive tentando capturar o Stitch, o Hellbent nunca foi exatamente malvado. Na real, ele só quer sossego, comida boa e zero responsabilidade. Um gênio poderoso que decidiu que o melhor uso para todo esse talento era fazer o lanche perfeito. Eu aposto que temos muitos Rubens aqui nos comentários, hein? Fala pra gente se você se identifica. O próximo experimento da lista é o 624. E assim que o cientista maluco Jumba descobriu que ele estava na Terra, soltou um belo "ai não", porque isso significa um problema dos grandes. O nome dela é Angel. E sim, ela é basicamente uma versão rosa e feminina do Stitch, mas não se engane com a aparência fofa. O poder da Angel é cantar uma música que transforma qualquer um em vilão. Ela consegue hipnotizar quase todos os experimentos, menos os que têm um número mais alto que o dela. Aí você pensa, ué, então o Stitch tá salvo, né? Ele é o 626. Só que tem um pequeno detalhe. Stitch é perdidamente apaixonado por ela, e quando o amor entra em equação, toda a lógica vai embora. Na série de Lilo e Stitch, os dois até começam a namorar, mesmo depois da Angel enganar geral e trabalhar pro lado do mal. Depois ela se arrepende e muda de lado, mas continua sendo um dos experimentos mais perigosos. E como ela é oficialmente o par romântico do Stitch, pode até apostar que vai aparecer no próximo filme. Afinal, quem não quer ver esse casal caótico de novo no cinema? Você gostaria de ver ela no próximo live action de Lilo e Stitch? Então comenta a hashtag Angel pra gente montar esse hype pra Disney. E não esquece de assinar o canal. O último experimento criado pelo Dr. Jumba foi o número 629, e o nome dele é Leroy. Basicamente, é como se o Stitch tivesse uma versão vermelha e ainda mais perigosa. Além de ter os mesmos poderes do 626, o Leroy pode até se disfarçar como se fosse o próprio Stitch, mudando até a cor do corpo para azul. Ou seja, dá pra confundir fácil, mas nem tudo é força bruta. Ele também tem um ponto fraco bizarro. Quando ouve uma música específica, o sistema nervoso dele entra em colapso e ele apaga na hora. Leroy foi criado a mando do Dr. Hamster Viel, o verdadeiro vilão da história, e fez sua estreia no filme Leroy e Stitch, lá em 2006. E sim, ele quase conseguiu acabar com todo mundo, se não fosse por aquele hit musical salvador. O Dr. Jumba realmente era um cara extremamente ocupado. Você sabia que cada um desses números significa que foi um experimento inteiro que ele criou por ter um objetivo em mente? E como são tantos, ninguém sabe exatamente o nome de todos eles. Por isso só estamos mostrando alguns. Você conhece algum que não foi mostrado no vídeo? Então comenta aí embaixo. Só que antes do Dr. Jumba começar a fazer esses experimentos de forma oficial, seu primeiro protótipo é o mais perigoso, e é conhecido como Experimento Zero. O bicho é tão sinistro que ele mesmo se aperfeiçoou com as peças robóticas, virando literalmente um ciborgue, e ele aparece no anime de Stitch.
E falando em anime, o primeiro experimento oficial que o Dr. Jumba criou foi o número 1, que é o encolhedor, que você já deve ter adivinhado qual é o seu poder. Ele literalmente pode encolher as coisas até elas ficarem bem pequenininhas. Mas não se preocupe, porque ele também pode fazer as coisas ou pessoas voltarem ao normal. Pode ser perigoso, mas não tanto quanto o próximo da lista, que é o experimento 33, o cara de martelo. Bom, Dr. Jumba não é nada criativo com os nomes, né? E tipo, pra fazer um bicho que pode martelar as coisas com a cara, se martelos de verdade literalmente existem pra isso, sem correr o perigo de serem perigosos e terem vontade própria, se você fosse o Jumba, qual seria o experimento que criaria? Com certeza isso aqui seria criado por alguém. O 007 é a Gigi, que tem a aparência de uma Shih Tzu fofinha e é o único que não lembra nem um pouco o Stitch e seus outros primos. Ele pode até parecer um cãozinho simpático, mas você estaria completamente enganado em pensar isso, pois ela foi criada com apenas um objetivo em mente: encher o saco. Isso mesmo que você ouviu. A Gigi foi criada para ficar latindo e fazendo barulho o tempo inteiro, apenas para atrapalhar e deixar todo mundo em volta maluco. Mas ainda bem que o Jumba foi tapado e fez uma Shih Tzu, e não um Husky, né? Você aguentaria um experimento desse gritando na sua orelha o dia inteiro? Então assine o canal para ativar o botão de mudo e calar a boca desse bicho. O experimento 221 é conhecido como Spark, mas podia muito bem se chamar Tomada com Raiva. Esse monstrinho amarelo veio ao mundo com uma missão: causar surtos elétricos tão intensos que faria qualquer eletricista pedir demissão só de olhar. Literalmente um curto-circuito ambulante. E sim, ele estava entre os primeiros 624 experimentos que o Jumba escondeu na Terra. Como quem esconde chocolate no fundo da gaveta, quando a Lilo e o Stitch ativaram o pod do Spark na banheira, a ideia era nobre: recarregar a nave e sair no resgate do Jumba, que tinha ali sido sequestrado pelo Ganto. Mas o Spark pensou: ouvi um salvar o cientista? Eu entendi quebrar a casa inteira. E foi literalmente isso que ele fez, antes de fugir pela ilha igual um raio com pernas. O experimento 10 atende pelo nome Félix, mas devia se chamar Faxineiro Psicopata. Ele foi criado para deixar tudo brilhando, esterilizado e sem um grão de poeira. Só que o problema é que ele não sabe diferenciar sujeira de gente. Ou seja, se você derrubar comida na roupa, se prepara para ser vaporizado. Durante o tempo, o Jumba conseguiu dar um jeitinho e reprogramar o Félix para ficar obcecado por sujeira em vez de limpeza, o que também não mudou muito, porque aí ele começou a colecionar lixo como se fosse arte moderna. Depois disso, ele acabou sendo capturado pelo Ganto, mas foi resgatado no episódio Snafu. Apesar de não ganhar um lar definitivo na série original, o anime Stitch resolveu esse BO e deu para ele um propósito: virar um serviço de reciclagem ambulante. Ou seja, ele parou de tentar lavar as pessoas e começou a salvar o planeta. Palmas para ele. O experimento 20 atende pelo nome de Slick. Ele é um dos mais perigosos para o seu bolso. Esse alien rosa de gravata foi criado com uma habilidade muito específica: vender qualquer coisa para qualquer um. Mas não é só a lábia de vendedor que faz um sucesso na feira, não. O poder do Slick é quase hipnótico. Ele consegue convencer até um robô a comprar areia do deserto. E pior, as pessoas nem percebem que estão sendo manipuladas. Quando vê, você já comprou 3 guarda-chuvas, um espremedor de batatas e um monte de curso online de coach quântico. Então, se um ET carismático aparecer do nada querendo bater papo, já sabe, corre, porque o Slick não é malvado, só quer te ensinar como pagar seu café fazendo um trade.